passou e tinha os elementos. Então eu acho, Clarice, que na verdade quando tu dá o case, e foi o que o Fábio fez junto, ele dava a norma, sabe? Então ele dava a normativa em que hoje você era autor ou você era réu, então a normativa que você podia se defender como autor e como réu, e depois dos representantes do grupo levantava e relatava então a sua posição do caso. E eu acho que deu super certo. Gostei muito. E a terceira é como professora. Uma das coisas, uma das práticas que eu uso é justamente pegar pontos que eu acho muito importantes. Então, por exemplo, no direito internacional público, o que eu acho muito importante é, um exemplo, a responsabilidade internacional do Estado. Então, nem que seja com mini casos como tema de casa. Então, vocês levam esse caso e eu quero que vocês me tragam de volta resolvido. Como vocês resolveriam se o Estado é responsável ou não? Deu certo. Em várias turmas deu certo. E a segunda maneira que eu utilizei também é fechar o semestre com um caso, utilizando todos os elementos num caso que foi dado no semestre. E isso também funcionou. Mas não pedindo a leitura prévia em casa, porque isso não funciona. Mas eu dava o caso na sala de aula, nem que eu não conseguisse terminar a leitura do caso na sala de aula, na outra aula eu retomava e aí eles resolviam o caso com todos os elementos do semestre. Isso funciona. Debate. Foi bem legal. Mas um caso que tu criaste ou um caso, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça? O caso que... o caso que eu normalmente uso é o caso do Rumble Warrior. Ah, tá, eu já utilizei ele também. Eu acho que ele fecha super bem o semestre, dá pra tirar muitas coisas de dentro do dele. Navio, né? Na Nova Zelândia. Isso, do Greenpeace. E uma terceira metodologia que eu acho que eu juntaria com a da professora Daisy da questão das caricaturas são os filmes. Então, o filme eu acho assim, fantástico. Tem muitos filmes, inclusive no plano de ensino, depois da bibliografia dos livros, eu coloco uma lista de filmes, inclusive coloco aonde eles se relacionam com a disciplina, e eu acho que isso funciona super bem. Experiência na FADIS, mas justamente até por ter sido uma faculdade fundada com uma metodologia diferenciada direcionada para o curso. E a metodologia que nós adotamos em Santa Maria, na FADIS, é justamente a metodologia de avaliação contínua, ou seja, de formação contínua, aprender a aprender, basicamente, o lema da metodologia da faculdade. E nós temos diversos instrumentos que estão, inclusive, propostos no livro Ensinar Direito da professora Daisy. E um deles é o caso prático, justamente. E o que eu tenho visto daí, tratando da questão que a Clarissa levantou da motivação dos alunos, e que a Patrícia comentou, é interessante ver que os alunos respondem melhor aos casos quando eles são chamados a responder como eles, não como Estado ou como outras pessoas, em lugar de outras pessoas, mas como eles veem o caso, se eles estivessem trabalhando naqueles órgãos ou enfim, em qualquer outra circunstância. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a grande dificuldade de trabalhar o caso, por exemplo, na metodologia indutiva, de trabalhar primeiro o caso, depois descobrir a partir dele os problemas teóricos que ele suscita, justamente na dificuldade que os alunos têm de fazer uma leitura prévia em casa e principalmente de saber pesquisar, ou seja, de encontrar autonomamente fontes para buscar a solução para os casos. E talvez aí o meu questionamento seria no sentido, não sei se seria pertinente nesse momento, enfim, mas é uma inquietação que eu tenho até por também ter na minha família, na minha formação, contato com pessoas que trabalham na área da educação. Minha mãe é professora do ensino fundamental e médio há 40 anos. Então eu vivenciei desde criança as agruras dela com o ensino e acabei me tornando professora contra gosto dela. Contra gosto dela e com a senhora também, pelo seu caso familiar também. Justamente em vista disso. Mas eu vejo que talvez seria, não sei se não seria um momento de nós travarmos um diálogo com o ensino básico, o ensino médio e básico, no
no sentido de que os nossos alunos não vêm ao ensino superior preparados para participar. E justamente por isso talvez nós encontremos tanta resistência deles, tanta dificuldade, porque justamente, como disse o professor Augusto, esta não é a aula de biologia que tem o texto básico que vai servir durante todo o tempo do curso, que é aquele que vai nortear o seu estudo, você tem que escolher. Porque justamente desde criança até o momento em que ele se insere no ensino superior, ele não é provocado a fazer isso, salvo algumas raras exceções de metodologia diferenciada em algumas escolas, mas no grosso exato, mas talvez eu acho saudável, mas preparado a gente nunca está, a gente se constrói na estrada. Agora, o que eu fazia, por exemplo, quando eu dava aula em Ciências Pouco, que também tinha um negócio de, por ser multidisciplinar, todo mundo desconfiado com direito, eu fazia simulação, eu trabalhava o caso, mas eu dizia na primeira aula quem seriam os personagens. Eu peguei o caso das papeleiras e passei o caso das papeleiras desde a primeira negociação na Comissão Binacional Uruguai-Argentina até a AIA e o Tribunal do Mercosul. Como era uma turma de 25 alunos, todos foram um personagem. E nós tínhamos a aula normal, a Camila viu uma dessas simulações, estava lá na França quando eu fiz isso. No final da aula a gente pegava meia hora e fazia a simulação, aí o sujeito vestia um personagem. E aí se preparava, claro, porque era ele que era posto à prova, ele não queria ficar mal na turma. Ele quase se matava, né? Foi super legal. E se envolveram assumindo o papel. E depois ficaram com a herança de... Então, preparado ninguém está mesmo. Eu sei que é difícil, mas eu prefiro a indução. Eu prefiro largar o caso, colher o clichê e construir em cima. Porque aí tu não esquece. O aluno esquece quando ele chega no outro semestre, porque mesmo, claro, é melhor um caso do que não ter um caso, mesmo que tu dê os problemas teóricos antes. Mas se tu usa o método indutivo, ele não vai esquecer, porque ele vai dar-se conta das nossas caricaturas sobre gás ali. Então eu acho que é mais difícil, como tudo na vida, o que é mais difícil é muito melhor, tu retém muito mais, tu sofre e constrói e não vai esquecer aquele negócio, então acho que vale a pena. Tem duas participações agora na direita. Karen. Eu queria estimular como aluno, eu não sou professora, pretendo ser, mas que eu acho que uma das grandes dificuldades do ensino de direito internacional é que não consegue se fazer uma conexão, entre o cotidiano, o fato e o direito internacional. Então, alguns alunos veem de forma muito distante o direito internacional, que a Patrícia falou, que ela acha muito importante a responsabilização do Estado. Os alunos não conseguem entender como isso repercute na vida diária. Tanto é que a Deise deu uma palestra na Unicinos falando exatamente isso, que o direito nacional que denunciava o preço do arroz, e as pessoas não conseguem entender, então eles vêm muito distante. O Estado, e eles não veem apenas como direito. E foi uma repercussão, agora a gente está entendendo mais ou menos que isso pode ser direito também. Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. Isso. Não, acho que uma análise que eu faço é de que eu não sei se eu posso dizer falência, mas uma falha muito grande em todo o sistema do ensino superior brasileiro. Os estudantes que chegam com uma carga cultural boa saem da universidade com uma carga cultural também muito boa e têm um aproveitamento melhor do ensino. E os estudantes que já chegam pior preparados, digamos assim, eles também não conseguem eles não conseguem aproveitar da melhor forma a universidade, ou seja, ela não eleva, há um desnível, o desnível que os estudantes entram é o mesmo desnível que os estudantes saem. Então, eu acho que esse é um desafio também dos professores. Eu falo como estudante, professor estudante de graduação da URGS, então também falo como um dos objetos aí da análise de vocês. E quando a Deise fala que aquele estudante falou que eu não sei o que eu quero da vida, eu acho que isso é excelente, isso é um dos grandes pontos que o estudante tem que saber, que o professor tem que se dar conta, porque o estudante está ali, ele realmente não sabe o que vai fazer da vida. Ou seja, eles estão ali para ser ganhos, eles estão